Olá, como estão? Espero que bem. Bom, hoje eu venho aqui desenvolver um assunto que eu já falei aqui agora há pouco, que deu bastante comentário, repercutiu. Então eu vim aqui falar sobre esse mesmo assunto, só que de uma outra perspectiva, que é a rodinha do rato, né? Na primeira vez, no primeiro vídeo que eu falei mais a respeito das questões do mundo. E agora eu vou falar um pouco da perspectiva da própria pessoa. Fiz algumas anotações aqui, como sempre eu faço, para seguir minimamente um roteiro. Então vamos começar assim. Podemos pensar que a rodinha do rato não é um lugar, não é um mundo, não é um lugar onde nós entramos, onde nós saímos, mas é um modo de ser. Nós não estamos na rodinha do rato, nós somos a rodinha. Olhando por essa perspectiva mais pessoal, mais em modos de ser, eu trago aqui três elementos, três características que de alguma forma põem em movimento ou constrói essa rodinha na qual nós nos colocamos. Esses três elementos que fazem com que nos sintamos na rodinha do rato, que a gente constrói ela, que estou querendo dizer aqui que na verdade nós somos a rodinha, é o medo, a, a questão da segurança, o querer segurança e controle. Então, essas três coisas, medo, a busca de segurança e a busca do controle, são paralisantes. Ela não nos deixa que a gente se envolva em outras possibilidades, em possibilidades novas. Então, até dizemos que queremos sair dessa rodinha como se fosse o mundo que estivesse nos aprisionando, mas muitas vezes, quando aparece a ocasião, a gente acaba justificando, acho que eu nem queria tanto, né? Então, medo, a busca da sensação de segurança e o controle nos dão essa sensação de prisão, tá? De estar sempre no mesmo lugar, porque são três coisas paralisantes que nos impedem de buscar o novo, de buscar alternativas. Buscamos na mente, mas na verdade não as efetivamos. Então a gente tem essa sensação de estar numa prisão. Mas eu estou querendo dizer aqui que isso é um modo de ser. Bom, se esse modo de ser é afirmado, reafirmado pela essa questão social que vivemos, tudo bem, concordo. Há, claro, um diálogo entre os nossos modos de ser e o nosso processo histórico, contextual, circunstancial, perfeito. Mas chega um certo ponto que mesmo que essa questão contextual, social, histórica já não se apresente, nós já introjetamos esse modo de ser. E para mim, numa das perspectivas, ele está baseado no medo, na busca da segurança e do controle. Muitas vezes a gente briga para sair desse modo de ser através de pequenas recompensas. Férias de 15 dias por ano, consumo, uso de drogas ou bebidas, uma escapada aí para um happy hour. Né? Pronto, já está tudo justificado, né? E se volta para aquele mesmo modo de ser, onde o que comanda, onde o que conta são os medos, a procura da segurança e o controle de todas as coisas ou daquilo que pensamos poder controlar na nossa vida. E junto desse modo de ser, assim, o prego do caixão, nesse modo de ser, do medo, da busca de segurança e do controle, está a nossa justificativa interna, que é a nossa linguagem moral interna, né? Que ela, 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 ela funciona junto com esses elementos para amalgamar, para manter eles unidos, né? E para dar a sensação de prisão, de que de alguma forma é aquela que nós já nos habituamos. E essa linguagem moral interna, essa maneira de justificar internamente, é o ter que. É o tenho que. Tenho que. Tenho que. Um amigo meu dizia que, olha, eu só tenho, na verdade,
eu só tenho uma coisa na vida, que é que morrer, que é morrer. O resto eu não tenho o quê. Eu até tenho o que comer quando estou com fome, tenho o que ir ao banheiro quando eu estou muito apertado. Mas eu tenho o que mesmo é morrer. O resto não. Ele odiava essa questão do tenho o que, tenho o que, tenho o que. E esse ter que, essa linguagem moral da exigência de ter que fazer coisas, do dever, ela está a favor, botando em prática, o senso de responsabilidade. Então, sou responsável. Temos até aquela frase memorável do Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, torna eternamente responsável por aqueles que cativas. Um amigo meu disse, por isso que eu não cativo ninguém, então, porque eu não quero essa responsabilidade. Né? Não tem o quê. Então, eu tenho que fazer as coisas bem feitas, eu tenho que fazer mais e melhor, tenho o quê? Tenho que limpar, tenho que fazer, tenho que acordar cedo, tenho que melhorar, tenho que ter mais saúde, tenho que parecer mais jovem, tenho que... Né? É uma exigência interna que nós mesmos já introjetamos. E ela alimenta, né, numa dialética, numa dialógica, esse ter que essa linguagem moral justifica os medos, justifica a busca da segurança, justifica o controle. Não, óbvio que eu não estou dizendo que nós não tenhamos que ter essas responsabilidades, né? E não é isso, né? E essas exigências de querer ser melhor, não é isso. Mas a pergunta é em que nível de exigência nós estamos trabalhando? E se resolvermos parar um pouco, fazer menos, ser um pouco menos nos âmbitos, papéis da nossa vida, qual a realmente diferença que isso vai fazer? Vai desabar tudo. Eu lembro de um amigo meu empresário, que fez sua empresa desde o início, com muito custo, com muito trabalho, alta exigência, e várias vezes botou a família em risco, porque aquele cara que é o, né, o workaholic, né, o alcoólatra do trabalho, né, o cara que é viciado no trabalho, ele era um deles. E um dia ele pegou não sei se é uma hepatite, alguma essas ABC, que proíbe ele de sair por 5, 6 dias, mas ao mesmo tempo não deixa ele de cama. Era uma doença mais ou menos assim, que proíbe ele de sair, ou como contágio, mas não derrubava ele, não deixava ele acabar. Ele ficou em casa, teve que ser obrigado a ficar em casa, e isolado inclusive da família, mas em casa. E ele sofreu muito, estava ali quase num processo de desmame, né, desse vício do trabalho, em abstinência. Mas o pior foi quando ele voltou, que ele percebeu, esse cara, Fernando, olha só, eu voltei depois de uma semana de trabalho, isso aqui aconteceu, as coisas continuavam iguais, sem a minha presença. Então, não estou dizendo que as pessoas não têm que justificar, não tem que exigir, buscar suas exigências, responsabilidades, mas a justificativa do ter que, em que nível que nós estamos trabalhando e por que estamos trabalhando nesse nível de exigência. Então, a nossa linguagem interna, moral, ela justifica e cimenta, amalgama, né, nossos medos, nossa sensação de controle, a busca da segurança. E quanto mais nós justificamos, mais temos esses medos, mais eles nos fazem sentido, mais precisamos de segurança, mais queremos controle e mais justificamos que é por causa disso que precisamos ter esse controle. Viu? Porque eu tenho o quê? Porque eu tenho controle, segurança, tenho os meus... É por isso que eu tenho os meus... os meus... ai, me esqueci do nome agora. As nossas recompensas, por isso que eu tenho as recompensas, porque eu trabalho muito, porque eu exijo, porque daí eu consigo comprar meu carro, consigo viajar, consigo fazer, consigo acontecer, consigo comprar remédio melhor, um alimento melhor para ter mais saúde, porque eu preciso ter saúde, porque eu tenho que, tenho que, tenho que. Então fica num círculo vicioso. É mais ou menos, isso é mais ou menos como aquela história, aquela piadinha do cara que vai num terapeuta, o terapeuta abre a porta da sala, do consultório, entra essa pessoa e senta. O terapeuta fecha a porta e assim que o cara senta, ele começa a bater os pés no chão. Tac, 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 tac. E vai falando, mas sempre batendo os pés no chão. Até que uma hora o terapeuta pergunta, mas escuta, por que você bate os pés no chão assim o tempo todo? Aí o cara diz assim, para espantar os lobos. Aí o terapeuta dá uma risada e diz assim, mas aqui não tem lobos. E aí o cara diz assim, por isso que eu continuo batendo os pés. Entende? Então, é,
a linguagem interna serve para justificar a própria prisão, né? Alguns chamariam de racionalização, né? Mas aqui de uma forma muito mais elaborada. Então, essa linguagem interna do ter que, ela nos coloca e dá cimenta essa nossa prisão na rodinha. Nós mesmos somos a nossa rodinha, nesse modo de ser. E o pior, né? O pior, como eu falei um pouco antes, é que nós temos recompensas se a gente se mantiver no mesmo lugar do medo, da busca da segurança e do controle. Então, sendo esse modo de ser da rodinha, a sociedade capitalista ou de mercado vive nos oferecendo essas recompensas, né, com planos de saúde para ter uma melhor segurança, mais conforto, uma mobilidade mais rápida e confortável com carros particulares, com ar-condicionado, tudo elétrico, com piloto automático, para ter mais segurança, mais controle, uma constante linguagem de segurança em função de incutir em nós o medo. Podemos ter recompensas como fugir do estresse na viagem de uma semana, aquela viagem dos sonhos. E já justificamos, né? Nós mesmos, pelo próprio sistema de recompensas, dizemos a nós mesmos que merecemos isso. Mas, pô, depois de tanto esforço, porque pô, ter segurança, estar no controle, manejar seus medos, pô, isso é um esforço descomunal. Né? Mas esse é um esforço imposto por quem? Além da sociedade de mercado, além do mundo capitalista. Por nós mesmos, já aceitamos, interiorizamos a rodinha. Nós não estamos na rodinha, nós somos a rodinha. No final das contas, sair da rodinha não é sair de um lugar, mas é deixar de ser a rodinha. Mudar nosso modo de ser. No final das contas, né, tudo é questão de modo de ser. E para que possamos saber se estamos criando nossa própria rodinha, aí, lembro sempre do L. Strasburger falando, temos que estar em constante autoexame de nós mesmos, com o antivírus ligado, né? Vendo se não estamos sendo contaminados, ou pior, nos contaminando a nós mesmos. Mas esse constante autoexame de si mesmo não é para ser mais produtivo, ter mais rendimento, ser melhor, ser mais vigente. Mas podemos, para a gente poder perceber as pequenas saídas desses nossos medos, as pequenas saídas para não ter um nível de segurança tão grande, se é que é necessário, de controle também. Parece, teve uma vez na vida aí um tal filósofo, né, que disse algo mais ou menos parecido com o que o Hélio Strasburger disse também, só que 2000 anos atrás, que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, é o que disse Sócrates na Apologia. Se disserem para eu que para eu ser salvo e não ser colocado, ser condenado à morte, eu tiver que parar de fazer esse autoexame que eu faço, eu prefiro morrer, porque uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Mas não no sentido de ser mais produtivo, mas no sentido de conseguir perceber os nossos modos de ser que nos colocam e constroem a nossa própria rodinha. Então, quem sabe, aí eu lembro de alguns professores, alguns amigos que sempre me chocaram. Quando eles tomei uma taça de vinho quarta-feira ao meio-dia, deitei, depois vi um filme. Como assim, quarta-feira, 1 hora da tarde, não tá todo mundo trabalhando, cara? Como assim, então? Né? Uma coisa meio chocante nesse mundo da produção, nesse mundo do rendimento, nesse mundo ter que o tempo todo, né? Ou então ir tomar um banho de mar, de lagoa, de que seja, na segunda-feira de tarde. Ir ao cinema num dia de semana à noite, ou à tarde. Naquele tempo ocioso, onde a nossa linguagem moral do dever kantiano nos lembra que temos que ser mais produtivos, que temos que ser mais perfeccionistas, mais controladores e cuidadosos, porque o pior está sempre à espreita. Ao invés de ouvir nosso modo de ser, da linguagem moral que imposta dos deveres, que nos impõe deveres, dar espaço ao inusitado, ao tempo ocioso, ao tempo livre, ao fora do padrão, ao contrafluxo. Porque, na verdade, no final das contas, parece que outra perspectiva da rodinha do rato é que ela não é um lugar existencial, uma referência física, né? Controles
perceptíveis, mas são modos de ser que nós temos em cima desses 3 eixos do medo, da busca de segurança e do controle, e com a justificativa por trás disso de uma linguagem moral kantiana do dever que, do ter que, o ter que sempre mais, para mais, para mais e para mais. Então, quem sabe, se a gente pensar a rodinha como modo de ser, consigamos encontrar em nossa agenda, em nossa rotina, que todos precisamos de alguma forma, buracos, para que a gente consiga fazer alguns furinhos nessa rodinha a partir de novos modos de ser, novas perspectivas de encarar a nossa própria semana. Bom, esse é o vídeo de hoje. Se gostaram, quiserem dar like, compartilhar, ajuda bastante a Hipocast chegar a mais pessoas. Quanto mais comentários fizerem, melhor para o algoritmo do YouTube propagar o vídeo. Os comentários são muito importantes também. Se quiserem fazer comentários, sugestões, deixem aí, que à medida do possível eu vou respondendo com outros vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.